Olá, boa tarde. Eu sou a Boa Inês, tarde. sou psicóloga clínica e estou aqui acompanhada com o meu colega João, que também é psicólogo clínico. Não sei se te queres aprofundar um bocadinho mais. Sim, sim, não há muito a acrescentar. Também sou psicólogo clínico, com uma especialização em Clínica e da Saúde. E estou aqui com a minha colega e amiga Inês para falarmos um bocadinho sobre Sobre o quê? Sobre inteligência emocional, que foi o tema que decidimos trazer-vos hoje, que é um tema bastante falado hoje em dia, principalmente porque cada vez mais necessitamos, e depois vamos ver mais à frente o porquê, cada vez mais nestes tempos necessitamos de gerir melhor as nossas emoções. Então, o que é a inteligência emocional? É precisamente isto. É a habilidade ou a capacidade de nós gerirmos as nossas emoções e nós as identificarmos, principalmente, não é? O nosso primeiro passo. Sim, é o primeiro passo. Porquê? Porque antes a inteligência estava muito associada a uma pequena coisa, ou a uma só coisa, que era mais a questão da cognição, da racionalidade. Portanto, estava muito direcionada só para um foco, no fundo. E depois, com o desenvolvimento pessoal e com o desenvolvimento cognitivo, veio-nos aqui um autor, que é o Gardner, que nos veio falar de uma teoria super interessante das inteligências múltiplas. Veio-nos dizer aqui que temos cerca de 7 ou 8 inteligências, das quais temos, por exemplo, a intrapessoal, a interpessoal, temos a musical. Porquê? Como é que ele descobriu isto? Descobriu porque os jogadores de futebol aparentemente são pessoas que a maior parte da sociedade não considera inteligentes na parte racional, não é? Mas de facto eles têm uma inteligência que é super importante para a profissão deles, que é a inteligência corporal. E então ele vem introduzir aqui os novos conceitos da inteligência. E uma delas é a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de nós identificarmos as nossas emoções e de percebermos o que estamos a sentir. E depois a inteligência interpessoal, que é a capacidade de nós sermos empáticos, nós percebermos também as emoções das outras pessoas. E aí surgiu o conceito de inteligência emocional mais tarde, pelo pai da inteligência emocional, que está aqui, Exatamente, que é o Daniel Goleman, que no fundo mistura as inteligências múltiplas, misturou duas inteligências da teoria do Gardner, que é a inteligência intrapessoal com a interpessoal. E aqui surgiu o conceito básico da inteligência emocional. E é à base deste conceito que vamos explorar hoje. Não vamos poder explorar o mais profundamente possível, uma vez que este livro é muito denso e tem mesmo muita informação. Aconselhamos toda a gente vivamente a ler este livro. No entanto, este conceito de inteligência emocional, como a minha colega referiu, é muito importante e nós hoje vamos tentar debruçar-nos sobre isso, perceber também quais são os principais fatores desta inteligência emocional, não é? Face a toda esta evolução da questão cognitiva até à ponte emocional. E há um conjunto de fatores importantes de sinalizar, não é? Sim. Como a Inês disse, esta questão da autoconsciência, ou seja, a capacidade de nós identificarmos estas emoções. Esta identificação das emoções é o que vai permitir que nós também possamos aceitá-las no futuro, regulá-las, aprender a integrá-las em situações desenvolvimentais da nossa vida, do nosso desenvolvimento. Por exemplo, nós falamos sobre um exemplo que podíamos trazer hoje, a questão de uma perda. Penso que toda a gente já teve uma perda. Um luto completamente, certo? Exatamente, sim. Pode ser uma perda de alguém próximo, como um animal, por exemplo, algo do género. Tudo isto tem um conjunto de emoções subjacentes a esta perda. A autoconsciência, lá está, remete para a capacidade de identificarmos esta tristeza, sentimentos de raiva que possam existir, etc. E percebermos qual o impacto que isto tem em nós próprios, não é? No nosso bem-estar psicológico, acima de tudo. Depois vem a questão de regular estas emoções, não é? A questão da autorregulação. Porque depois de identificar também temos que regular, ou seja, integrar estas emoções num processo de luto, como a minha colega referiu, tendo em conta todas as especificidades deste tipo de processo, e face a esta identificação, regular estas emoções, perceber o que podemos fazer com a tristeza, com a raiva e, acima de tudo, como transformar isto em algo positivo. Exato, não é? no fundo é aquela questão de lidar e gerir as emoções, não é? Enquanto a autoconsciência responde muito à pergunta, uma dica, se querem ser mais autoconscientes, o que é que podemos fazer? No fundo é perguntarmos quem somos nós. Sim, sim. Não é? É muita pergunta, quem sou eu, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, quais são as nossas competências, as Sem nossas dúvida. qualidades e os nossos defeitos, porque é preciso lidar principalmente com as questões dos nossos defeitos, dos pontos de melhoria. E lá está, essa questão da gestão emocional, da autorregulação, é extremamente importante, porque no fundo é pegar nas emoções que identificamos
e nos sentimentos que identificamos que estão a tentar bloquear a nossa melhor versão de nós, no fundo. Exatamente. E tentar regularmos, por exemplo, numa situação de luto, como nós fizemos, não é? E depois esta questão também de, para além desta identificação em relação à automotivação, não é? A automotivação. Aquela questão que é quase quando é que ultrapassamos este processo, é quase quando conseguimos transformar estas emoções potencialmente negativas, não é? Com impacto negativo, em algo positivo. Ou seja, por exemplo, há quem goste de escrever, há quem goste de pintar, e a forma como estas emoções também podem ser transparecidas neste tipo de atividades remete para esta vertente da automotivação, não é? A capacidade de transformar estas emoções. E até algo mais metódico, por exemplo, acho que uma questão, a automotivação é muito falada no trabalho, mas não falamos só no trabalho aqui, também falamos mesmo na automotivação pessoal, no dia-a-dia. Objetivos pessoais, seja trabalho ou... E lá está, isso é interessante, uma parte grande, nós conseguimos ser inteligentes a nível emocional e mesmo esta capacidade de atribuirmos objetivos diários e mesmo em momentos de angústia e frustração nós conseguimos atingir as nossas metas. Por isso é que é tão importante numa autorregulação nós conseguimos atingir os nossos objetivos. A empatia aqui tem um papel muito importante, não é? Porque da mesma forma que temos esta empatia mais afetiva, ou seja, a capacidade de olhar para as nossas emoções, temos também uma empatia cognitiva, ou seja, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Nomeadamente ainda, seguindo este exemplo do processo de luto, quando existe este tipo de processo, não somos só nós que sofremos, há outras pessoas a sofrer de formas diferentes. Podem ser as mesmas emoções, mas o impacto e a forma como cada um lida com estas emoções é diferente, não é? Claro. E é muito importante aqui, lá está, identificar a empatia como um construto mesmo muito importante nesta questão da inteligência emocional, porque é o que depois nos permite, de certa forma, também melhorar o relacionamento interpessoal, não é? Que é quase que é o quinto fator que fala Goleman. Exato, as relações interpessoais. E deixa-me acrescentar aí uma coisa que eu acho interessante. Até podemos, não é bem um exemplo, mas, por exemplo, falar que, por exemplo, num processo de luto há muitas emoções à flor da pele e, principalmente, não são só os nossos, também são os dos outros. Exatamente. E às vezes há situações de tensão, e estamos a falar não só em processos de luto, estamos só a utilizar este exemplo, em que as outras pessoas também têm que gerir as próprias emoções. E às vezes existem explosões emocionais que às vezes podem ser desnecessárias. Porquê? Porque nós podemos ativar aqui o nosso controle emocional. Posso dar um exemplo. Quando uma outra pessoa está a explodir connosco ou a criticar-nos ou algo do género, se calhar até é inteligente a nível emocional nós respirarmos fundo, afastarmos-nos um pouco do local e depois formularmos uma resposta para depois respondermos de forma empática e mais persuasiva até à outra pessoa. É uma forma de nós nos controlarmos, que, por exemplo, este livro do Goleman nos ajuda também muito nesse sentido. Tem exemplos práticos. E outros livros que podem também ver sobre inteligência emocional, que falam bastante sobre questões práticas de como nos tornarmos mais inteligentes. Sim, porque lá está, nós estamos aqui a falar de um conjunto de conceitos, mas é possível operacionalizar isto no nosso dia-a-dia. E acima de tudo esta questão de também por ser... Sim, exatamente. E por ser o primeiro fator, a questão da autoconsciência. É importante percebermos que sentimos emoções. Claro que ao longo do nosso desenvolvimento nós sentimos mudanças neste aspecto. Por exemplo, nós na idade adulta temos uma facilidade, devido a toda a aprendizagem que tivemos, não é? Sim, lá está, ao longo do nosso desenvolvimento já conseguimos identificar tantas vezes certas emoções que já conseguimos ter um conjunto de estratégias que nos permitem integrá-las em processos desenvolvimentais adaptativos, neste caso, não é? É chamada resiliência, no fundo, não é? Também pode ser um construto que depois se relaciona com estas questões, não é? Quando nós sentimos muitas vezes uma emoção negativa, a resiliência, sem dúvida, que acaba por também integrar aqui esta e a partir do momento que temos a autoconsciência, a consciência de nós próprios e que também conseguimos fazer sentido no nosso sofrimento. Exatamente. Esta questão da significação. E que também vamos falar um pouquinho sobre isto depois agora mais à frente, também não queria dar aqui um spoiler, mas também vamos fazer uma breve apresentação, por isso não falta assim tanto tempo, mas é a questão da pandemia, não é? Depois vamos falar um bocadinho. Exatamente. E falta aqui se calhar as competências interpessoais, não é? Para além das relações interpessoais, nós temos que nos dotar de certas competências. Por exemplo, as nossas competências, o que é que têm de melhor? Ou, por exemplo, se estamos numa empresa, o que é que um líder tem de melhor para atrair os seus seguidores? Também é importante nós termos isso em conta na nossa vida normal, na nossa vida pessoal, não é? Sim. Por exemplo, a competência da persuasão. Temos de ter a capacidade de
de persuadir positivamente os outros, não é? Sim, Se queremos sim. fazer transparecer as nossas ideias. Ou a capacidade de motivação. Nós, de facto, somos motivadores, somos carismáticos. Sim, sim. É importante nós conhecermos também e aplicarmos isto depois na questão de, não só na automotivação, mas para motivarmos outros, que também faz parte da inteligência interpessoal, não é? Isto são algumas das competências que podemos ter. Então pensem, quais é que podem ser as vossas competências que podem estar mais aprimoradas, que vocês podem utilizar a vosso favor. Como é que podem fazer esse processo de autoconsciência? Pensem nisso, é super importante fazer aqui. Esta autorreflexão, não é? De quais são as nossas potencialidades, também quais são os nossos limites, é importante identificar isto. Limites é super importante. Porque lá está, do ponto de vista emocional, quanto mais flexíveis formos, melhor. No entanto, nem sempre é possível lidar com isto de uma forma adaptativa. Daí ser tão importante nós conseguirmos identificar estes fatores que estamos aqui a abordar. Até porque a flexibilidade tem limites, lá está. Nós não podemos ser flexíveis em tudo com o propósito de agradar. É importante ter esta parte genuína em nós, é importante não nos anularmos perante alguma coisa. Isso também faz parte da inteligência emocional, não é? É a capacidade de nos reconhecermos a fundo. E isto é um processo gradual, porque no fundo vamos nos conhecendo ao longo da vida toda. Exatamente. Por isso é que eu disse há bocado que é esperado que um adulto já se conheça melhor, mas nem sempre é o caso, porque cada um tem o seu tempo, não é? Exatamente, e lá está. Há adultos que por algum motivo podem não ter desenvolvido um conjunto de competências, nomeadamente sociais. Nós todos conhecemos alguém que não tem tanta facilidade em conversar com outros, não é? Aquela pessoa... Depois há aqui outra questão, não é? Serão traços de personalidade. Depois podemos entrar por aqui. Aquela pessoa é tímida. É tímida ou também teve algum déficit ao nível de desenvolvimento de relacionamento interpessoal? Pois isto são questões que podemos estar aqui a falar, não é? Bastante São questões tempo. muito exploradas e que vocês... Porquê? Porque a consulta de psicologia não é só para quem tem problemas psicológicos. Também pode ser uma viagem de caminho desenvolvimental a nível psicológico, a nível pessoal. E lá está, numa consulta de psicologia nós podemos muito bem conseguir perceber a estado de nós, não é? Sim, e às vezes há problemas que as pessoas identificam no seu dia-a-dia, não é? E quando vamos a ver, quando aprendem a lidar com determinada emoção associada a esse acontecimento, é quase como se fosse... a significação é diferente e a forma como lida com esse evento torna-se diferente. Daí lá está o acompanhamento psicológico ser muito importante nestas questões, não numa lógica só de... As pessoas associam muito, lá está, a procura de acompanhamento psicológico à diminuição da sintomatologia, quando estamos com uma sintomatologia mais acentuada, mas não, simplesmente às vezes podemos precisar de um acompanhamento, não nesta lógica da emergência, mas por exemplo numa lógica de autoconhecimento. Para percebermos quem somos, o que é que estamos aqui a fazer, para atribuir um significado à nossa vida. É uma experiência enriquecedora e eu penso que toda a gente deveria ter a oportunidade de recorrer a um psicólogo uma vez na vida, nem que fosse para experimentar a sensação. Eu já fui, e é super enriquecedor. Exatamente, é uma experiência que todos devíamos ter. Às vezes, pronto, não existe a oportunidade, infelizmente, mas lá está, é algo que toda a gente devia ter esta experiência. É muito bom refletir um bocadinho sobre também a importância da psicologia. Principalmente porque nós temos muitos atos que nos são inconscientes. Às vezes nós pensamos que estamos conscientes em relação ao que somos, mas às vezes quando vamos observar o nosso comportamento ou quando temos alguém neutro a fazer-nos sentido do que é o nosso comportamento, vemos que se calhar somos um pouco incongruentes ou que não tínhamos consciência daquilo que estávamos a fazer, não é? Às vezes nós podemos ser mais explosivos a falar e notamos que as pessoas até ficam incomodadas, mas não temos essa consciência, porque é quem eu sou, mas nem sempre é uma coisa positiva, não é? Daí a necessidade de adaptarmos a nossa pessoa ao contexto que nos envolve. E agora acho que podemos falar um pouco da questão da pandemia, não é? Sim, aquilo que nós trouxemos, não é, de associar um bocadinho esta inteligência emocional à situação em que vivemos, porque sem dúvida que é um construto muito importante neste momento. E pronto, vamos agora refletir um bocadinho sobre isto, de que forma é que a inteligência emocional se reflete em períodos de pandemia. E pronto, vamos falar sobre algumas questões que podem ser úteis, não é? E até posso começar a introduzir como normalizando um bocadinho os sintomas que estamos todos a sentir, não é? Inclusive nós sentimos todos, somos humanos, não é? E o que é normal acontecer em período de pandemia? Já passamos por um ano de pandemia e vamos passar outro. E não se sabe quando é que isto vai acabar. Portanto, o que é que torna as pessoas realmente inseguras? É o desconhecido, é o medo do desconhecido. Exatamente. Portanto, é perfeitamente normal que novas doenças mentais surjam, novas perturbações e sintomas, que alguns sintomas se exacerbem.
que, por exemplo, é a questão da ansiedade, a questão do medo, a questão da frustração, da apatia, e agora fala-se muito da fadiga pandémica, que de facto está a acontecer. Sim. Isolamento também, o isolamento em alguns casos, e parecendo que não, isto pode agravar alguns sintomas que tenhamos, não é? Mas dizer-vos que isto são sintomas comuns, são sintomas que de facto estão a acontecer, que nos aparecem em consulta, nomeadamente. E o que é que nós precisamos de fazer? Redefinir rotinas, redefinir a nossa inteligência emocional, porque estamos mesmo a ser testados neste período. Não é? E como é que podemos fazer isso? Sim, lá está a tentar procurar identificar estas emoções associadas à pandemia, não é? Depois é muito importante esta contextualização, não é? Porque apesar das emoções serem emoções que nós já sentimos, do ponto de vista da inteligência emocional, é importante contextualizar estas emoções na situação em que vivemos, não é? Porque podemos ter pessoas que agora sentem ansiedade, depressão, etc., um conjunto de sintomatologia que pode ser grave ou não, que nunca sentiram e não percebem o porquê disto acontecer. E se contextualizarmos um bocadinho esta questão, se calhar vamos perceber que existem mais pessoas com algum problema do ponto de vista psicológico, nem sempre uma perturbação, às vezes coisas do ponto de vista de uma sintomatologia, e é importante esta identificação, contextualização, para que posteriormente seja possível uma integração destas emoções, não é? Exato, até porque subiu muito o número de pessoas que foram procurar soluções mais rápidas, por exemplo a questão dos fármacos, não é? E se calhar podem procurar os fármacos, tudo bem, mas se calhar é importante também pensarem acerca de si. É aqui que a inteligência emocional tem que estar mesmo enquadrada, não é? Sim, e lá está a refletir sobre estas questões, não é? Esta contextualização e significação, estas são duas palavras muito importantes. O significado que damos a esta experiência, apesar de ser algo transversal a toda a gente, é uma escala mundial até, a forma como cada um interpreta e depois dá significado a estas vivências é diferente. É um processo muito individual. Exatamente. E é importante cada um também perceber quais são as suas estratégias, as suas potencialidades para poder combater todas estas questões. Sim, porque o que resulta para uns pode não resultar para outros. Portanto, nós podemos dar várias técnicas, várias dicas do que podem fazer, mas pode não resultar convosco, não é? Por exemplo, a questão do trabalho, não é? O teletrabalho é uma questão muito falada atualmente. Há um conjunto de estratégias que do ponto de vista da psicologia, são pertinentes para esta questão. Por exemplo, quem trabalha em casa, criar um espaço próprio para o trabalho, nunca trabalhar num espaço que é associado ao lazer, tentar manter as rotinas diárias, não é? Como se fôssemos trabalhar realmente. Manter a automotivação, que é completamente difícil. Exatamente. Por exemplo, se estamos com mais gente em casa, como é que podemos contornar isso? Podemos dizer às pessoas que estão connosco para não nos incomodarem naquele período, que é essencial nós trabalharmos, não é? Criar um espaço novo no espaço que é a nossa casa. Exatamente, não é? estabelecer metas, estabelecer timings, fazer uma to-do list, que é super importante. Portanto, um conjunto de técnicas que resultam para muita gente, mas podem não resultar para outros. E não se esqueçam, também é importante descansar. Faz parte da inteligência emocional relaxarmos. Temos a capacidade de relaxar, fazer respirações, meditar, etc. E também termos o nosso limite de quando é que devemos descansar. Não é? E é importante, lá está, delinear todos estes momentos. Em casa, automaticamente, quase que temos uma maior liberdade para escolher os nossos horários, não é? Muitas vezes podemos fazer pausas que se calhar se estivéssemos a trabalhar presencialmente não faríamos, mas é importante esta organização, planeamento do nosso tempo e acima de tudo a tomada de decisão, não é? Que é muito afetada nestes momentos. E é importante refletir um bocadinho sobre o que queremos fazer, nomeadamente esta questão de teletrabalho, como há muitas outras questões, não é? Mas como anda a ser muito falado ultimamente, é pertinente falar sobre isto. É um exemplo. Mas isto tudo para dizer o quê? Que a inteligência emocional efetivamente é muito importante nos dias de hoje. Exato, já acaba por ser a nossa reflexão final, não é? Sim, já em jeito de conclusão, não é? Face a tudo o que fomos dizendo. E gostava de reforçar que realmente este livro é um livro muito bom para aprofundar este tipo de conhecimento. É muito bom para desenvolvermos o nosso conhecimento pessoal, conhecermos um bocadinho melhor. E acho que toda a gente devia de ler, nem que fosse uma paginazinha deste livro, não é? Só para... Sim, sem dúvida. E este, como outros livros, este livro dá-nos algumas questões práticas de como é que nós podemos gerir melhor as nossas emoções, mas também existem, de facto, outros livros que têm mesmo
têm mesmo exercícios práticos para fazer. E eu acho que é interessante trabalharem isso em vocês e, quem sabe, trabalhar isto também em outras pessoas, trabalharem em conjunto com outras pessoas, como se fosse uma equipa. Eu acho que aprimora muito mais o nosso desenvolvimento pessoal, não é? Esta sensibilização dos outros também para estas questões. Às vezes temos mais conhecimento sobre elas e há outras pessoas que nem sempre têm. E é importante sinalizarmos, olha, inteligência emocional, já ouviste falar sobre esta inteligência? Que há muitas pessoas que ainda não... que não sabem o que é. E lembrem-se, é sempre um conjunto entre nós sabemos de nós, temos consciência de nós, mas também conseguimos compreender o outro. Exatamente. É essencial. E no fundo podemos deixar uma pergunta final que é: e então, o que é que nos torna inteligentes a nível emocional? Sim. Já fomos refletindo um pouco sobre isso e, se quiserem saber mais, podem sempre procurar livros acerca disso, podem sempre procurar terapia ou então explorar isso em vocês mesmos. Sim, mas convidamos-los, não é, a explorar esta questão, perceber um bocadinho o que é que nos torna inteligentes emocionalmente e pronto, é uma boa reflexão para fazermos, principalmente nestes tempos de pandemia. É muito importante refletirmos sobre isto e conhecermos melhor. Acho que é esta a mensagem que também queremos passar. É exatamente isso, é exatamente isso. Obrigada. Mais uma vez eu sou Inês. Sim, eu sou o João Costa. Agradecemos mais uma vez o convite à FNAC, não é? Para estarmos aqui a falar um bocadinho sobre estas questões. E pronto, até uma próxima. Esperemos que continuem a desenvolver a vossa inteligência emocional e vemo-nos em breve. Claro. Obrigada. Obrigado.